Scott Hahn, da protestante convicção à plenitude da fé católica. A história de conversão de Scott Hahn é um testemunho notável de como a busca sincera pela verdade pode levar alguém a mudar radicalmente suas convicções. Pastor presbiteriano, teólogo e apologista protestante, Scott dedicou anos à defesa das doutrinas reformadas até se deparar com verdades católicas que nunca esperou aceitar. Esta narrativa aprofunda seu processo de conversão, os desafios enfrentados e a solidão de um caminho em busca da verdade. O começo de uma vida de fervor protestante. Scott Hahn nasceu em 1957, em uma família presbiteriana dedicada, que valorizava profundamente a leitura bíblica e a oração. Desde jovem, ele se destacou pelo zelo e entusiasmo com que estudava a palavra de Deus, levando-o a cursar teologia no Grove City College e a fazer seu mestrado no Seminário Teológico Gordon Conwell. Casado com Kimberly, que compartilhava a mesma paixão pelo cristianismo reformado, Scott tornou-se pastor presbiteriano e professor de teologia, sendo amplamente respeitado por seu conhecimento bíblico. Seu compromisso com a fé protestante era tão profundo que tinha como missão evangelizar católicos e mostrar os erros da Igreja Católica. Para Scott, a Igreja Católica representava uma instituição corrompida que adulterara as doutrinas originais do cristianismo. O início das dúvidas, questionando as doutrinas reformadas. A virada começou quando Scott foi desafiado por um colega pastor a justificar biblicamente a doutrina da sola Escritura, a crença de que a Bíblia é a única autoridade infalível de fé e prática. Ao pesquisar a fundo, percebeu que essa doutrina, pilar do protestantismo, não tinha base clara nas Escrituras. Nenhum versículo bíblico afirmava explicitamente que apenas a Bíblia é a regra de fé. Pelo contrário, ele encontrou passagens como 2 Tessalonicenses 2,15, onde São Paulo exorta os fiéis a manterem tanto as tradições orais quanto as escritas. Outro ponto crucial foi a questão da justificação pela fé somente, sola fide. Scott acreditava que a salvação se dava apenas pela fé, sem a necessidade de obras. No entanto, ao estudar Tiago 2,24, vedes, pois, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé, sentiu um forte abalo. Esse versículo parecia contrariar tudo o que ensinara durante anos. A doutrina da Eucaristia também foi um divisor de águas. Em João 6, no discurso do Pão da Vida, Jesus afirma repetidamente que sua carne é verdadeira comida e seu sangue verdadeira bebida. Scott sempre interpretou essa passagem simbolicamente, mas ao analisar os textos dos primeiros cristãos, viu que a interpretação literal da presença real de Cristo na Eucaristia era universalmente aceita. Isso o levou a considerar a profundidade do sacramento da missa. Além disso, ao estudar os escritos dos padres da Igreja, homens como Santo Inácio de Antioquia, São Justino Mártir e Santo Agostinho, percebeu que a Igreja primitiva era profundamente católica em sua doutrina. A crença na presença real de Cristo na Eucaristia, na autoridade do Bispo de Roma e na intercessão dos santos era algo incontestável para esses primeiros cristãos. A solidão da conversão e a rejeição dos amigos. O caminho da conversão foi doloroso. Scott começou a compartilhar suas descobertas com colegas pastores, esperando discussões saudáveis, mas encontrou resistência e desprezo. Muitos o consideraram um traidor, alguém que estava cedendo às mentiras de Roma. Seu círculo de amizades, antes formado por companheiros de ministério e estudiosos da Bíblia, se desfez quase completamente. Aqueles que antes o admiravam passaram a vê-lo com desconfiança. Seus argumentos sólidos, fundamentados na Bíblia e na história da Igreja, eram ignorados ou rejeitados com base em preconceitos antigos contra o catolicismo. Scott experimentou uma profunda solidão intelectual e espiritual.
Até mesmo sua esposa Kimberly, sua maior parceira de oração e estudo bíblico, se sentiu traída e desamparada. Ela acreditava que Scott estava abandonando tudo o que haviam construído juntos em sua fé reformada. Um momento decisivo. Encontro com Cristo na missa. Apesar da rejeição, Scott não conseguia ignorar os fatos. Decidiu participar anonimamente de uma missa católica para entender melhor o que tanto criticava. Durante a consagração, quando o sacerdote proferiu as palavras "Isto é o meu corpo", sentiu um impacto espiritual profundo. Percebeu que aquele momento era o sacrifício de Cristo tornado presente de maneira sacramental. A missa não era uma simples cerimônia simbólica, mas a atualização do sacrifício de Cristo no Calvário. Após essa experiência, Scott continuou estudando com mais intensidade. Descobriu a beleza das doutrinas marianas, especialmente a maternidade espiritual de Maria, e compreendeu a importância da autoridade do Papa como sucessor de Pedro. Seu caminho estava traçado. Em 1986, após um longo período de oração, estudo e luta interna, Scott foi recebido na Igreja Católica. O impacto dessa decisão foi profundo. Ele perdeu muitos amigos, seu ministério protestante foi desfeito e seu casamento enfrentou uma grande crise. Kimberly levou anos para aceitar a conversão do marido, mas após seu próprio processo de busca sincera, também se tornou católica. Vida após a conversão, frutos e testemunho. Scott Hahn tornou-se um dos maiores apologistas católicos contemporâneos. Como professor na Universidade Franciscana de Steubenville, escreveu obras como Roma, Doce Lar e O Banquete do Cordeiro, alcançando milhões de pessoas em todo o mundo. Seu testemunho foi responsável pela conversão de inúmeros protestantes e pela renovação da fé de muitos católicos. A história de Scott Hahn nos mostra que a busca sincera pela verdade exige coragem e disposição para romper com nossas próprias certezas. Mesmo enfrentando rejeição e isolamento, Scott permaneceu fiel ao que acreditou ser a vontade de Deus. Sua vida é um convite para que busquemos sempre a verdade com honestidade, dispostos a deixar tudo por Cristo. Bênção final. Que o Senhor nos conceda a coragem de buscar a verdade com humildade, mesmo diante da rejeição e da solidão. Que o Espírito Santo nos ilumine e nos conduza sempre ao coração de Cristo, presente em sua igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você gostou desse vídeo, comente, curta, compartilhe com seus amigos, familiares e siga nosso canal. Que Deus te abençoe, paz e bem.